E o Internacional fechou com mais duas promessas para a categoria de base. Eu quero te falar um pouco mais nesse vídeo, mas não quero falar só sobre isso. Quero te falar também sobre uma polêmica, porque o Valdívia, lembra, aquele ex-jogador, cria das categorias de base do Internacional, que foi rebaixado com o Inter em 2016, está cobrando uma dívida do Internacional. E eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação e sobre essa polêmica, mas só antes de começar com esse vídeo, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional. E eu quero começar aqui realmente falando com vocês. O Inter treina aberto hoje. O treino vai acontecer agora às 9 horas da manhã. Estou gravando esse vídeo antes de ir para o treino. Após, inclusive, vai ter entrevista de um jogador do Internacional. Vou te trazer os detalhes à tarde. Principalmente, devo fazer um conteúdo lá diretamente do CT Parque Gigante, tá bom? Mas antes de falar sobre essa situação, eu quero te falar primeiro porque nesse vídeo eu quero te atualizar sobre algumas questões e sobre reforços, principalmente para as categorias de base, que é um tema que eu gosto de falar bastante, porque querendo ou não, a gente sabe, é o futuro do Internacional. Mas antes, eu tenho que voltar algumas casinhas com vocês para tratar de uma polêmica que está acontecendo nesse momento e principalmente nas redes sociais. Porque o Valdívia, lembra do Valdívia, né? O saudoso Valdívia, se é assim que eu posso dizer, que passou pelo Inter 2015, 2016, né, chegou na semifinal da Libertadores, mas também foi rebaixado com o Internacional no ano seguinte, não quis disputar a Série B com o Internacional, tentou se redimir, não deu certo, e hoje é um jogador que está cobrando alguns valores do Internacional. E ele está cobrando uma dívida de R$ 1.100.000 do Internacional. E segundo informações do portal O Globo, esse valor seria referente a direitos de imagem não recebidos e um aditivo para a renegociação de pagamentos impactados pela pandemia de 2019, né, quando ele nem era mais jogador do Internacional, mas ele também estaria cobrando essas tendências, tá? E ele voltou a cobrar isso agora de maneira pública, inclusive com uma possibilidade de ir novamente à justiça e aí ter a possibilidade, quem sabe, de novo, de pedir novos valores ao Colorado, né? A gente sabe que muitos jogadores colocam o Inter na justiça. Recentemente, Rodinei, Marcos Guilherme, lembra do Marcos Guilherme? Né? Já tiveram jogadores do Internacional que estão sim processando o Inter, né? Pedindo direito de imagem, pedindo ações trabalhistas e nos mais diversos sentidos. E o Valdívia é mais um jogador que tem essa questão e essa dívida, né, que o Inter vai ter que pagar cedo ou tarde, e mais um valor que vai ter que acabar que sair dos cofres do Colorado. Uma outra situação que eu quero te falar, e agora falar sobre notícia boa, é sobre duas contratações que o Inter fez para as categorias de base. E aí eu sempre gosto de falar, sou um dos poucos canais que trago esse tipo de informação de contratações, porque estamos no período de muitas contratações e de renovações que está acontecendo na base do Inter. Principalmente no time sub-20, porque foi um time que não passou da primeira fase da Copinha, e obviamente está acontecendo uma reformulação em cima disso, mas também obviamente as outras categorias vão acabar sendo impactadas. Sub-15, sub-17 e logo obviamente a que mais vai ser impactada, que é o sub-20, que é onde o Inter mais deve trazer jogadores ao longo desta temporada. Como a janela está aberta, principalmente para a base, né, o Inter está fazendo alguns reforços e eu quero te trazer aqui as principais contratações, né, os principais prospectos que, na minha opinião, podem acabar ajudando o Internacional. E aí eu quero te falar primeiro de uma contratação. O Inter trouxe 2 jogadores, na verdade, desse clube, mas eu quero te dar um destaque para um deles. O Inter contratou 2 jogadores do Retrô, que é um clube de Pernambuco, né, um clube que também tem, o Inter recentemente trouxe, né, o Vitor Gabriel, que veio do Sport, e agora vai no Retrô, clube bem perto ali do Sport Recife, também de Pernambuco, e contrata 2 jogadores, que é o Lucas Gabriel e o Maurício Matheus, que é um zagueiro nascido em 2011, que chega para a Sub-14. Mas o principal destaque que eu quero te trazer é o Lucas Gabriel, que é um goleiro, nascido em 2009,
Então, o jogador já com 16 anos de idade chega para a categoria sub-17, com possibilidade de subir a 20, e ele também já chega para reforçar o time. O Inter que recentemente perdeu seu goleiro do sub-17, que era o Henrique Menck, que foi para a seleção brasileira de base e agora vai direto para o profissional. Ele só tem 17 anos, mas por toda a amostragem que ele já está entregando, ele vai direto para o profissional, e com isso essa categoria acabou ficando sem goleiro. E o Inter foi lá e repôs com a contratação do Lucas Gabriel, que também é um jogador que lá em Recife é tratado também como um prospecto muito interessante. E também o outro zagueiro ali com um pouco menos de notoriedade, até porque chega para uma categoria ainda muito cedo, não dá para falar ainda muito sobre esse jogador. Agora, um outro atleta também que o Inter contratou de maneira recente, né? E esse é um jogador que inclusive chegou da equipe do São Bernardo, que é o Luiz Gustavo, que é um meio-campista, esse de 15 anos. E ele também inicialmente vai chegar para o Sub-15, mas certamente vai jogar no Sub-19. E ele jogou a última copinha. A última Copa São Paulo, que era Sub-20, enfrentou jogadores de 20 anos. Né? Não chegou a enfrentar o Internacional. Não chegou a enfrentar o Inter, porque ele estava em outro grupo, estava no grupo do Flamengo do Rio de Janeiro. Mas foi um jogador que com 5 anos a menos já disputou a copinha. Foi um dos jogadores mais jovens da história da copinha, inclusive a estrear. E só não é mais novo que o Gabriel Carvalho, que também é do Internacional, que foi vendido já para a equipe do Caldiziwa. Mas esse é um jogador nascido em 2009. Ele é um jogador que foi o jogador mais jovem a ser inscrito na história do São Bernardo, que é o clube da onde que ele está chegando. E ele está assinando em definitivo com o Inter um contrato de 3 temporadas. Esse sim, esse a gente pode considerar como grande prospecto do Inter. Principalmente por ter estreado muito cedo na Copinha, por ser um dos jogadores mais jovens da história da Copinha, inclusive a ter jogado uma partida. Assim como o Gabriel Carvalho foi há 2 anos atrás, quando ele foi um dos jogadores na época mais novos também. Hoje já tem um com 14 anos que estreou. Mas o Luiz Gustavo chega com uma projeção muito grande. Inicialmente vai chegar para 15, certamente muito rápido já vai para 17. Até pela experiência que ele já tem em jogar na 20, por mais que seja num clube pequeno de São Paulo. Então é um jogador que o Inter coloca muita projeção e até o momento foi a principal contratação do Inter assim para a temporada, junto com o Diego Coser, que é um jogador de 19 anos que já jogava um certo tempo na Chapecoense, chega inicialmente para 20. O Luiz Gustavo, para mim, é o segundo grande prospecto, esse, com mais projeção que o próprio Diego Coser, mas também um jogador que certamente pode ter muita maturação e quem sabe ser mais um grande meio-campista. Ele é um jogador que atua como 8, mas também pode jogar como 10, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal e ativa aqui também o sininho de notificações, que é muito importante. E deixa nos comentários todas as tuas opiniões sobre as informações que eu trouxe, tá bom? Um abraço, volto logo mais. Valeu, falou e foi!